Em primeiro lugar, eu gostaria de alertar a Prefeitura da cidade do Recife, através do líder Gilberto Alves, para que episódios como este, líder, da falecimento de pessoas em decorrência de deslizamento de barreira, estão prestes a ocorrer em escolas que estão localizadas embaixo dessas barreiras, de várias barreiras. Alertamos aqui, desde o início do mandato, um caso emblemático que é a escola Mundo Esperança, no sítio dos Pintos. A lona plástica que foi colocada lá já não mais resistiu ao tempo, ou seja, é preciso que a Prefeitura, ela, de forma urgente, retire as escolas, feche as escolas que representam risco à integridade das nossas crianças. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu gostaria de ressaltar aqui a satisfação que é, vereador André Ferreira, de saber que esta tribuna tem poder. Quando a gente fala aqui, a sociedade escuta. Na última semana, nós alertamos ao poder público, à Prefeitura da cidade do Recife, pela continuidade dos problemas relacionados às crianças que estão nas ruas. Fiz uma crítica à Prefeitura da cidade do Recife, mas não apenas a crítica à Prefeitura da cidade do Recife. Fizemos aqui uma crítica a todos os poderes constituídos, todas as nossas instituições que são responsáveis pelo tratamento correto, digno das nossas crianças. E tive a satisfação de receber um telefonema do Ministério Público do Trabalho, solicitando uma audiência, uma conversa, um encontro, para que eles pudessem expor tudo o que eles estão fazendo no sentido da retirada dessas crianças nas ruas. Então, esta tribuna, ela tem poder, ela tem força, e é importante que a gente saiba usá-la em função dos interesses da nossa sociedade. E no que se refere aos interesses, dessa vez, no tema específico da comissão pela qual eu tenho o orgulho de presidir, a Comissão de Educação e Cultura, eu trago aqui a preocupação com o futuro de um patrimônio dessa cidade, que é o Teatro do Parque. O Teatro do Parque, no próximo ano, vai completar o seu centenário. Serão 100 anos, no ano de 2015, nós teremos o teatro com 100 anos. Um teatro que foi construído em agosto de 1915 pelo comerciante português Bento de Luiz Aguiar. Ou seja, um teatro que tem 98 anos, que tem história, que fez história nas artes e que foi transformado no Teatro Municipal a partir da gestão do então prefeito Pelópidas da Silveira. O fato é que esse teatro está parado, está fechado há mais de 3 anos. A infiltração, todos os problemas relacionados à sua estrutura estão levando embora o nosso patrimônio que estão lá, a mobília, a sala, as cadeiras, a tela do cinema, o teto, os lustres, ou seja, nós teremos em breve apenas ruínas onde antes existiu o Teatro do Parque. É importante salientar que este teatro, o seu fechamento, ele não se deu por acaso. Ele se deu pela incompetência. Ele se deu pela incapacidade de gestão governamental. Ou seja, o teatro, no mesmo período que a Prefeitura abandonou o teatro, vereador Anderson Florencio, foi construído um novo teatro em Boa Viagem, o Teatro Luiz Mendonça. Ou seja, não foram falta de recursos, foi uma intenção, foi deliberado, no caso, então, se fechar e se matar um patrimônio da nossa história. Eu lamento que o PT tenha sido tão incompetente, vereador Luiz Eustáquio, a gestão do PT de matar o teatro. Eu estou absolutamente convicto que a falta de gestão acabou com o patrimônio dessa cidade. E não sei se a gestão Geraldo Júlio irá soerguer o teatro. Todos os movimentos são de silêncio. Então eu venho aqui a essa tribuna chamar a responsabilidade da atual gestão para dizer o que é que vai ser feito desse teatro. Esse teatro, ele é desnecessário? Teatro do Parque, vereador Henrique Leite. 100 anos de história e que está lá, aqui bem pertinho. Basta que a gente, uma caminhada de 3 minutos, a gente chega lá nas ruínas do que um dia foi o Teatro do Parque.
A sociedade tem se mobilizado para que haja a defesa desse patrimônio. Agora, falta de responsabilidade com a coisa pública fez com que a gente estivesse vivendo essa situação. É inconcebível que a nossa cultura permaneça sendo a de não preservar o que nós temos. Ou seja, vivemos de reformas. É feita uma reforma, a reforma acaba, vereador Antônio Luiz Neto, se reinaugura, o prefeito vai lá, a imprensa vai, a população vai, depois não se conserva, vereadora Aimee Carvalho. Não há conservação até que tem que se fechar as portas. Novo processo de restauro, e aí nova reabertura, falta de conservação e a história se repete. Isso custa muito caro, não apenas para a cultura, mas isso custa muito caro para o contribuinte que está pagando a conta. Eu venho aqui fazendo o alerta, vereador Gilberto Alves, porque se a gente não tomar cuidado e não tratar de preservar o que está lá, nós iremos perder todo o patrimônio que está sofrendo a infiltração. Quando chove aqui, o teatro, ele sofre o que está lá fechado. E quando está fechado é pior ainda, porque quando está fechado ninguém sabe o que está ocorrendo por dentro. Então vai ser mais dinheiro para que a gente possa fazer com que aquele patrimônio seja preservado. Então é lamentável, lembrando inclusive que o Teatro do Parque é a sede da nossa banda sinfônica e que está sem espaço para os seus ensaios, ocupando temporariamente, mas em caráter já praticamente permanente, as dependências do nosso teatro de Santa Isabel, causando um prejuízo inclusive para a nossa sinfônica, porque quando um está ensaiando, a outra não pode ensaiar. Ou seja, nós temos a orquestra sinfônica e nós temos a banda sinfônica, que poderiam e deveriam estar ensaiando em horários simultâneos, mas não. Quando uma trabalha, a outra descansa. E isso em decorrência da irresponsabilidade com o patrimônio dessa cidade. Eu ouço com atenção o vereador Luiz Eustáquio. Vereador, primeiro, nós do PT nunca tivemos descompromisso com a cultura dessa cidade. Primeiro, quero lhe dizer que, na verdade, quando se trata do Dona Lindu, nós trouxemos para a cidade mais uma possibilidade importante, mas não em detrimento do Teatro do Parque, não para prejudicar ou querer acabar com o Teatro do Parque. No final do governo João da Costa, já no final, se conseguiu aprovar um projeto de reforma, para o teatro, que é importante que seja feito. Eu não posso dizer nesse momento, vereador, como está a questão da reforma do teatro, mas no final do governo, quando fechou as portas do teatro, foi para fazer uma reforma com qualidade para continuar permitindo que aquele patrimônio esteja à disposição do povo da cidade do Recife. Você parar, agora, nesse momento, nós estamos com o Palácio do Governo parado. Está ali o Palácio do Governo parado. O governador está despachando no centro de convenções. Isso quer dizer que você está acabando com o Palácio do Governo? Não, está se restaurando o Palácio, está deixando o Palácio muito melhor, com muito mais condição de receber a sociedade. A sua forma tão enfática de querer, de colocar como se você quisesse destruir a cultura, destruir patrimônio. Não. Patrimônio é para se preservar. A gente sabe disso. Nós sabemos disso e, com certeza, durante o tempo que o PT esteve no governo do Recife, nós procuramos estar trabalhando em restaurar patrimônios para essa cidade. Então, a sua fala vir aqui e colocar como foi uma grande responsabilidade do governo petista que ia acabar com o teatro, não é realidade. O teatro realmente precisava passar por reforma, foi aprovada uma reforma, entendeu? E a reforma tem que acontecer. Então isso é natural e
prédios, principalmente os prédios históricos, eles precisam fazer isso. Eles precisam realmente, em determinados momentos de sua história, passar por uma restauração, por uma reformulação. Então é isso, no meu entendimento, a sua fala, o que você traz da defesa do teatro, isso é importante, da importância da banda sinfônica, da orquestra estarem, isso tudo é muito importante. Agora, isso não quer dizer que nós queríamos acabar com a cultura, com o patrimônio da cidade do Recife, de forma alguma. Muito obrigado, vereador Luiz Eustáquio, pelas suas colocações, sua intervenção. Em primeiro lugar, eu acredito que não foi intencional, de fato. Não houve a intenção, vamos acabar, vamos fechar. Eu acho que foi incompetência. A incompetência, às vezes, ela não decorre da vontade. O sujeito é incompetente, não administra, é incompetente, não faz preservar. Então, eu, de fato, eu concordo com Vossa Excelência, eu não gostaria de estar aqui sendo injusto de dizer que o Partido dos Trabalhadores quis, de fato, fechar o teatro. Quando eu fiz a relação com o Teatro Luiz Mendonça, lá no Parque do Alendu, foi para levar em consideração de que, se você tem um patrimônio, precisa ser preservado, você não está autorizado a fazer um gasto que possa importar no fechamento de um outro equipamento similar. Então, poderíamos aguardar um momento apropriado para fazermos um novo teatro em Boa Viagem e não fechar o teatro aqui que já faz. Olha, na gestão do PT, foram 2 anos e meio até o seu final, até o seu término de teatro fechado. Há uma diferença muito grande do teatro do Parque Campo das Princesas, antigo Palácio de Friburgo, ou das Duas Torres, né, na época dos holandeses, que era outra construção voltada não mais para a praça, mas sim para o rio, que está hoje em obras para que seja utilizado como equipamento correto. E não o que a gente está vendo aqui a 400 metros desse recinto. A 400 metros, se nós sairmos daqui, o que nós vamos encontrar é fechado, sem ninguém, é uma infiltração, é o teto desabando, é o lustre acabando, é o piso sendo destruído, as cadeiras sendo acabadas pelo cupim, é a falta de cuidado e respeito. Quando você fecha um equipamento desse, tranca as portas, é sinal de que as coisas vão acabar. Então, eu lamento que essa tenha sido a gestão do Partido dos Trabalhadores no que se refere à nossa cultura. Não é? Ou seja, uma coisa é o discurso fácil. Agora, quando a gente vai levantar o dinheiro que foi gasto desnecessário, gasto que foi... eu recordo que quanto custou a última árvore de Natal no Rio Capibaribe, em frente à Livraria Cultura da gestão do Partido dos Trabalhadores. Será que esse dinheiro não deveria ser investido na nossa cultura e não naquela árvore? Então eu escuto com muita atenção a minha líder, a vereadora Priscila Krause. Vereador André Regis, a árvore de Natal custou R$580 mil. Só falando do Teatro do Parque, eu acho que eu estive lá já umas 3 ou 4 vezes. Inclusive, uma das primeiras visitas que eu fiz a equipamento público nesse mandato foi exatamente ao Teatro do Parque. Está aqui, acho que 2 dezenas de fotos do abandono. Está aqui à disposição de qualquer vereador, do abandono que a gente encontra lá no Teatro do Parque. É verdade, existia, vereadores, um pré-projeto de recuperação do Teatro do Parque, e eu digo existia porque esse pré-projeto ele é de 2010. E de lá para cá, a situação piorou muito. E não existia só esse pré-projeto. Existia também, ou existe ainda, a gente não consegue acompanhar, uma emenda do então deputado Maurício Randes, no valor de aproximadamente R$1 milhão, que não dá o valor necessário para a recuperação do Teatro do Parque, voltado para o teatro. Entretanto, as coisas não foram para frente, porque é exatamente um dos focos da desavença que nós assistimos no ano retrasado e no ano passado, dentro do PT, era exatamente a Fundação de Cultura, era exatamente a Secretaria de Cultura. E o que nós estamos vendo ali
é um caso clássico de incompetência e de abandono do patrimônio público e mais, do patrimônio histórico e cultural de Pernambuco e do Brasil. É lastimável o que acontece hoje no Teatro do Parque. Quem não foi assistir o Festival de Dança do Recife a R$1? Quem não foi assistir os festivais de teatro? A minha esperança, para encerrar, vereador André Regis, é que quando nós indagamos a essa atual gestão o futuro do Teatro do Parque, nós não sentimos firmeza na resposta. Mas o meu apelo é porque hoje a secretária de Cultura, embora o teatro esteja ligado à fundação, mas a secretária de Cultura é uma das damas do teatro pernambucano. Uma pessoa que está, eu não gosto de usar a palavra acima do bem e do mal, mas é uma pessoa que goza de uma respeitabilidade no meio artístico, que poucos pernambucanos têm isso, têm esse privilégio, que é exatamente a secretária Leda Alves. Porque eu tenho um apreço, porque a quem eu tenho uma admiração, para quem eu rendo todas as minhas homenagens e aplausos e a minha confiança. E mais, a esperança de, por carregar tudo que ela carrega da história do teatro pernambucano, ela possa puxar para si essa responsabilidade e devolver para o Recife, para Pernambuco e para o Brasil o Teatro do Parque, com a dimensão que ele merece. Porque hoje está entregue aos ratos, às baratas, aos cupins e a servidores que amam a causa e que ainda mantêm aquilo dali com o mínimo de oxigênio que é possível, porque a arte ali ficou na lembrança, infelizmente. Muito obrigado, vereadora Priscila Krause, pelo seu parte. Eu incorporo integralmente ao meu discurso a tudo que foi mencionado. Presidente, eu não... O próximo vereador inscrito é o vereador Henrique Leite. Se, na verdade, ele conceder 5 minutos para ele apartear... Não, gentileza... Senão eu não posso, com um fiscal de plenário que eu tenho na casa, eu não posso quebrar o princípio. Né? Então, se Vossa Excelência concede, eu prorrogo. Então, eu escuto com muito prazer e atenção ao dileto, prezado colega Henrique Leite, de quem eu considero bastante, inclusive todas as suas colocações. Esse embate, eu acredito que é extremamente salutar para o futuro da nossa cidade. Vereador, muito obrigado pelos 5 minutos. Vereador André Regis, Vossa Excelência está num papel que essa casa tem na cidade, que é de fiscalizar. A vereadora também colocou muito bem, porque a obra está parada, o teatro está parado, e nós precisamos, como Vossa Excelência coloca que o PT foi incompetente na cultura, porque teve um problema na obra do Teatro do Parque, mas a gente tem que aplaudir o Barreto Júnior, o Teatro Santa Isabel, o Luiz Mendonça e todos os teatros que foram reformados e que nunca tinham sido, fazia muito tempo, né? E a gente pode continuar aplaudindo e chamando de competente por ter descentralizado a cultura, por ter fortalecido o Conselho de Cultura, a participação popular na cultura. Tudo isso oferecer vantagem para que as pessoas pudessem ir ao teatro. Tudo isso é investimento em cultura. O problema do Teatro do Parque, ou como a vereadora já colocou, teve um problema de emenda do deputado Maurício Randes com mais a contrapartida. E a emenda deu problema, como dá em outros, não é só porque a do deputado Maurício Randes, não, e outros. Teve problema de burocracia que terminou prejudicando a obra, mas a intenção de fazer foi feita, intenção foi concretizada. Agora, o problema maior foi o repasse do recurso. Mas isso não significa dizer que quem faz muito, quando erra, tem que ser entendido, como o vereador vem fazendo muito, teve um problema, eu vim aqui compreender uma falha do vereador. A mesma coisa o PT fez muito pela cultura, muito pela cidade.
Então, quando acontece de um problema pontual, nós temos o porquê desse problema pontual e que isso não significa incompetência de gestão, significa problemas naturais de qualquer gestão. Vossa Excelência, seu partido é gestor em algumas cidades, em algum estado, e sabe o problema que é administrar uma cidade. Muito obrigado, vereador Henrique Leite, pela tentativa de justificar o injustificável. São 100 anos de patrimônio. Matar o Teatro do Parque é um crime contra a história desta cidade. A obra está aliás, não há obra. O teatro está fechado, não há obra. O teatro está absolutamente fechado. A gente deve lembrar que lá, projetos importantes como o projeto 6,5, o projeto Pixinguinha, o valor acessível de R$1 para que as pessoas fossem aos cinemas. O projeto 6,5? Não foi o PT que criou, não. Agora, enquanto ao Teatro Santa Isabel, vereador Henrique Leite, o Teatro Santa Isabel, ele foi restaurado pelo prefeito Roberto Magalhães. Ou seja, não houve restauração do Teatro Santa Isabel na gestão do PT. Né? Então, agora há pouco, ou seja, faz bastante tempo. Né? Então, o fato é que, eu repito o que eu disse, incompetência, se for por questão burocrática ou não, burocracia é o principal entrave dos incompetentes. Muito obrigado.